Fala galera, aqui é o Gleidson Rodrigues do canal Gle82 trazendo para vocês as estatísticas dos confrontos da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e consequentemente aí do Cartola FC. Como já de costume galera, aproveita a vinheta e deixa o seu like aí no vídeo para fortalecer aí na divulgação. Roda a vinheta! E o primeiro confronto que eu venho falar pra vocês é um clássico carioca entre Botafogo e Fluminense. Em 22 jogos entre essas duas equipes no Campeonato Brasileiro, o equilíbrio predomina. São 8 vitórias do Botafogo contra 5 vitórias do Fluminense e mais 9 empates. O Botafogo marcou 30 gols e levou outros 24 gols da equipe do Fluminense. E o Botafogo leva muita vantagem nos últimos 3 duelos entre essas duas equipes. Empate de 1 a 1 em 2012, vitória de 1 a 0 em 2013 e vitória de 2 a 0 em 2014. Para esse duelo eu destaco da equipe do Botafogo o Sassá centroavante e o Neilton, e da equipe do Fluminense eu destaco aí o Wellington centroavante, o Henrique Dourado também centroavante, além do Gustavo Scarpa que vem fazendo um belo campeonato brasileiro, são boas apostas. Para lateral é bom sempre lembrar do Wellington Silva, lateral do Fluminense, que também costuma pontuar muito bem. Fiquem de olho nesses atletas. O Santa Cruz não terá vida fácil na sua tentativa de sair da zona do rebaixamento e recebe em casa a equipe da Chapecoense. Essas equipes nunca se enfrentaram quando o Santa Cruz foi mandante e por conta disso não há histórico. Porém eu gostaria de destacar alguns jogadores para esse duelo. Do lado principalmente da Chapecoense, que tem o Kempis que vem fazendo um bom campeonato, além do meio campista camisa 10 Ioran, que também é outro jogador muito visado aí para próximas contratações de clubes paulistas como o Santos e o Palmeiras. Olho neles! O Figueirense, que vem de 2 bons resultados, um pela Copa do Brasil, que foi uma goleada sobre o Flamengo, e uma grande vitória na Vila Belmiro contra o Santos, vai receber o Atlético Paranaense no jogo que pode definir aí de vez a saída do Figueirense da zona do rebaixamento e brigar por uma parte intermediária na tabela. Em 12 jogos como mandante, a equipe do Figueirense conseguiu 4 vitórias, 3 derrotas e mais 5 empates. Marcou 19 gols, porém levou 20 gols da equipe do Atlético Paranaense. E há também muito equilíbrio nos últimos 3 jogos dessas duas equipes. Vitória do Figueirense em 2011 por 2 a 0, vitória do Atlético Paranaense em 2014 por 3 a 1 e empate em 2015 em 1 a 1. Para essa partida eu gostaria de destacar um jogador em especial, que é o goleiro do Figueirense, que fez uma espetacular partida contra o Santos, boas defesas, ele sempre imita, é uma boa opção para o gol se ele realmente for o titular, fiquem de olho nele. O Atlético Mineiro, que é um dos grandes candidatos ao título de campeão brasileiro em 2016, vai enfrentar nada mais nada menos que o Vitória da Bahia. Em 21 jogos como mandante, o Atlético Mineiro conseguiu 13 vitórias, apenas 2 derrotas e 6 empates. Já marcou 44 gols e levou apenas 19. Porém nos últimos 3 jogos também há bastante equilíbrio. Vitória do Vitória da Bahia por 3 a 2 em 2010, empate em 2 a 2 em 2013 e vitória do Atlético Mineiro em 2014 por 2 a 0. Para esse jogo eu destaco muito os jogadores do Atlético Mineiro, que vem fazendo um campeonato muito consistente dentro de casa, e jogadores como Robinho, Fred, Lucas Prato, os laterais do Atlético Mineiro, por que não o Rafael Carioca, são jogadores que podem e tendem a desequilibrar nessa partida. Então fique de olho nesses jogadores do Atlético Mineiro, em especial do meio para frente. Porém não esqueça dos laterais, que são 2 boas armas. Pelo lado do Vitória, eu acho que o mais escalado e o que deve ser bem utilizado por algumas pessoas é mesmo o Marinho e talvez o Diego Renan lateral. Fiquem de olho nesses atletas que vocês podem imitar. O Flamengo não vai ter vida fácil nessa rodada e enfrenta a surpreendente Ponte Preta nos seus domínios. E o Flamengo não costuma ter vida fácil quando enfrenta a Ponte Preta. São 2 vitórias do Flamengo, mais 2 vitórias da Ponte Preta e outros 6 empates. O Flamengo marcou 6 gols, porém levou outros 7 da equipe campineira. Porém, nos últimos 3 confrontos, a Ponte Preta vem surpreendendo e muito a equipe do Flamengo, com 2 vitórias e 1 empate.
vitória de 1 a 0 da Ponte em 2012, vitória de 2 a 0 para a Ponte em 2013 e empate por 1 a 1 em 2015. Esse é um confronto também repleto de opções, e para essas opções aí eu trago para vocês os laterais do Flamengo. Tanto o Jorge como o Pará são duas boas opções, o Muralha, que costuma mitar muito, além do meio campista Diego, e por que não do Leandro Damião no meio campo ali, desculpa, no ataque, né, fazendo gol, matador. Do lado da Ponte Preta eu posso trazer aí o Wendel no meio campo, que é uma boa opção, e se o William Potker for o titular dessa partida, também pode ser uma boa opção para surpreender, sem se esquecer, obviamente, do lateral Reinaldo, que vem surpreendendo e vem fazendo um excelente campeonato brasileiro. Olho nesses jogadores. E o Palmeiras, que há pouco mais de 2 semanas fez o aniversário aí de 102 anos de história, vai ter clássico pela frente na 23ª rodada do campeonato, que será o São Paulo Futebol Clube. O Palmeiras já foi mandante em 27 jogos nesse clássico contra o São Paulo, tendo 9 vitórias, 6 derrotas e 12 empates nesses confrontos. Já marcou 34 gols contra o São Paulo e levou outros 30. E esse é mais um duelo que o equilíbrio predomina no clássico. Empate em 1 a 1 em 2012, vitória do São Paulo por 2 a 1 em 2014 e goleada do Palmeiras em 2015, 4 a 0. Para esse duelo eu gostaria de destacar do lado do Palmeiras o Roger Guedes, que é um grande jogador, joga muito bem pelas pontas, é aberto em velocidade e pode surpreender, além do garçom Dudu, que costuma dar muitas assistências. Já pelo lado do São Paulo, a dupla de estrangeiros Cuevas e Andrés Chaves pode surpreender também. Fiquem de olho nesses jogadores. E o Coritiba não vai ter vida fácil nessa rodada contra o Grêmio, que é um dos candidatos ao título de campeão brasileiro. Em 24 jogos como mandante, o Coritiba conseguiu 10 vitórias, 8 derrotas e mais 6 empates. Marcou 34 gols e sofreu outros 25. E nos últimos 3 confrontos a vantagem é toda do Coxa Branca. Goleada de 4 a 0 em 2013, empate em 1 a 1 em 2014 e vitória em 2015 por 2 a 0. Boas opções para esse duelo com certeza é o goleiro Wilson, que deve ser bastante acionado pelo time do Grêmio, além do Kleber Gladiador, que marca muitos gols jogando dentro de casa. Pelo lado do Grêmio eu gostaria de destacar o Luan, que é um grande centroavante, o Wallace, que pode ser um bom ladrão de bolas, e por que não o Groi, goleiro do Grêmio, que também pode ser bastante acionado e fazer bastante defesas difíceis. Olho nesses jogadores, galera. O Corinthians vai tentar a sua reabilitação jogando em casa contra o Sport no Itaquerão. Em 12 jogos como mandante, o Corinthians já conseguiu 5 vitórias diante do Sport, 3 derrotas e mais 4 empates. Marcou 19 gols e levou outros 15. E se você for se basear pelo retrospecto dos últimos 3 confrontos entre essas duas equipes, prepare-se para apostar nos jogadores do Corinthians, porque foram 3 jogos, 3 vitórias corintianas. Vitória de 3 a 0 em 2012, 3 a 0 em 2014 e um jogaço em 2015, vitória corintiana por 4 a 3. Pelo lado corintiano aqui eu destaco o Marquinhos Gabriel, que é um jogador que sempre aparece bem, de vez em quando marca alguns gols, além dos laterais corintianos, que são bastante ofensivos e sempre deixa sua assistência, isso quando não marca gol. Do lado do Sport, nunca podemos deixar de levar em consideração o Diego Souza, que é um excelente meia, grande jogador, e o Rogério, que é muito rápido, sofre bastante faltas e também finaliza muito pro gol. Fique de olho nesses jogadores que você pode pontuar bem com eles. Inter e Santos faz no sul do país o jogo do inexplicável. Isso porque o Inter vem numa série incrível de derrotas e empates, sem conseguir vitória, vem tropeçando, estava brigando pelo título, agora brigando para não ser rebaixado. E do outro lado tem o Santos, que conseguiu a façanha de perder para o América de Minas, que estava na zona de rebaixamento, Coritiba, que estava na zona de rebaixamento, e Figueirense na Vila Belmiro, que também estava na zona de rebaixamento. E em 33 jogos entre essas duas equipes no sul do país, a equipe do Internacional leva uma grande vantagem. Foram 15 vitórias contra apenas 7 derrotas e outros 11 empates. A equipe do Internacional marcou 45 gols e levou apenas 27 da equipe praiana. E nos últimos 3 confrontos os resultados foram 2 a 1 para o Santos em 2013,
vitória do Internacional em 2014 por 1 a 0 e nova vitória do Colorado também por 1 a 0 em 2015. Embora não venha numa boa fase, pelo lado do Internacional eu destaco o Hernando, grande zagueiro, que vem se destacando sim, mesmo entre derrotas e empates. É um jogador que mesmo perdendo o SG ele consegue fazer uma pontuação mediana. Outro que eu destaco também é o Valdívia, é um grande meio campista, e por que não o Vitinho? Caiu um pouquinho de produção, mas também é muito perigoso pelo lado do Internacional. Do lado do Santos eu não descarto nunca o Ricardo Oliveira, artilheiro nato, além, claro, do Vitor Bueno, que não vem pontuando bem nas últimas rodadas, mas é sempre aquele homem surpresa e fora de casa ele costuma guardar o seu. Olha nesses jogadores que você também pode pontuar bem com eles. E essa 23ª rodada não podia fechar em melhor estilo do que com um clássico mineiro entre América de Minas e Cruzeiro. Em Campeonato Brasileiro, como mandante o América Mineiro, o histórico desse confronto são de apenas 3 jogos, onde são 3 empates com 4 gols marcados para cada equipe, ou seja, muito equilíbrio. Empate de 2 a 2 em 1973, empate de 1 a 1 em 2000 e novamente empate em 1 a 1 em 2011. Para esse duelo eu destacaria os jogadores do Cruzeiro, que do meio para frente eu acredito que é um time muito bom e forte, onde Arrascaeta, Rafael Sobis, Ábila e companhia tendem a pontuar bem e arrancar mais uma vitória nessa reabilitação que o Cruzeiro vem tendo com o Mano Menezes no banco de reserva. Olho nesses jogadores que vocês também podem pontuar bem com eles. Bom galera, então essas são as estatísticas dos confrontos e algumas dicas para a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a se decidirem quem escalar, onde escalar, em qual time apostar. Lembrando que eu deixo aqui na descrição do vídeo os links da fanpage, do Instagram e também do Twitter, para que você possa interagir comigo aí durante a rodada e também durante a formação da sua escalação para as rodadas do Cartola. Então é isso aí galera, deixa o seu like para fortalecer aí o vídeo. Aqui é o Gleidson Rodrigues do canal Gle82, eu vou ficando por aqui galera, até a próxima, tchau tchau!